Então, boa noite a todos, né? Então, foi uma alegria quando eu fui contactado, né, para vir aqui para o Marau. Não é qualquer um que tem esse privilégio. Então, aqui estamos. E um assunto um pouco interessante para um padre falar, amor conjugal. Mas vamos conversar juntos sobre esse assunto. Então, antes de tudo, para quem não conhece, eu sou vizinho de vocês, né? Aqui vocês passam da São Luís da Mortandade, indo para Passo Fundo, dos dois lados, tudo é meu. O Taquari é meu, o Burro Preto é meu, tudo, até o shopping lá de Passo Fundo é meu. E depois eu deixo para os outros. Então, essa paróquia chamada São Cristóvão, que é limítrofe aqui do Amaral. Então, vocês são os meus vizinhos e tem capelas minhas que pertencem a Amaral. Posse Boa Vista, Burro Preto, tem umas partes, mas enfim. E tem muita gente aqui que trabalha lá, né, que a gente já conhecia pelos lados pastorais. Então, além de ser pároco lá, eu acompanho um movimento chamado Acampamento. Também tem muitos aqui de Marau que participam. E a gente já trabalhou com o CLJ em alguns lugares, a gente já se cruzou em outras passagens. E quem nunca me viu, vai ver agora a primeira vez. Já vim realizar umas missas aqui na novena do Amaral, os freis são nossos amigos, vizinhos, enfim. Então quer dizer que a igreja é a mesma e a gente, com muito prazer, procura se encontrar. E às vezes até é bom ouvir a mesma coisa, eu não vou dizer nada diferente, né? Porque a roda já foi criada. Agora é a questão de usá-la, né? Então não tem nada de novo sobre a face da terra. Isso a gente já dizia o Eclesiastes. Então não tem novidade, não tem o que inventar. Então o que a gente vai falar um pouquinho é sobre esse assunto que faz parte do vosso itinerário, então vamos conversar um pouco, né? Então mais Precisa? Então, da minha parte tá bom, assim, você precisa aumentar o volume, porque eu estava comentando que eu rezo missa para as irmãs de idade lá em Passo Fundo, inclusive essas aqui do colégio, que tem uma casa de idosos lá em Passo Fundo, e toda quinta-feira de manhã eu rezo para elas. Daí o problema é esse, né? Eu acho que elas não escutam, daí eu falo mais alto. Padre, não precisa gritar. Daí eu abaixo um pouquinho a voz. Eu não estou escutando nada. Então, para achar o tom certo, né? Mas se não estiver escutando, é só falar que eu tenho um mecanismo semi-automático que pode aumentar ou diminuir a voz conforme a plateia, né? Então, vocês estão entendendo assim? Beleza. Se começar a não entender, e quando eu começo a perceber que tem gente dormindo, eu costumo dar um grito. Depois jogo um copo de água gelada. Então, não sei, geralmente no grito as pessoas já acordam. Caso seja grave, daí a gente tem um copo de água gelada, sobretudo nesse clima mais ameno, as coisas melhoram. Muito bem, então o assunto, amor conjugal. Então você já sabe o que é conjugal, marido e mulher, e sabe o que é amor, né? Então, o amor é a essência de Deus. Quando a gente define Deus, a gente diz Deus é amor. E o que o amor faz? Une. Qual é o contrário de amor? Seria bom se fosse, mas não é. O contrário de amor é indiferença. Seria bom? Faz parte. Tá tudo certo, mas o certo é egoísmo. Porque o amor é um sentimento, uma ação que vai em direção do outro. O egoísmo, o que é? A pessoa que se fecha. Então, a sorte de vocês é que vocês não casaram com um homem egoísta e nem com mulher egoísta. Porque se casar, se lascou. Mas ela é bonita. O que adianta? Se é egoísta, ela só pensa em si. Então, só ela que manda. Então, o amor cristão, justamente, tanto de Deus tanto nos amou que deu o seu filho. Veja só, olha que atitude de abertura em direção ao outro. Tanto nos amou. E assim, este é o amor. Por que eu digo que o egoísmo é o contrário? Que é exatamente o movimento contrário. A pessoa se fecha. A pessoa só pensa em si. Eu faço o que eu quero. Hoje não estou afim. Então, quer dizer, a pessoa fica refém dos seus próprios desejos, das suas próprias luas. Hoje está de lua boa, hoje não está de lua boa. Então, sempre uma incógnita. A gente não sabe
é uma caixa de mistérios. Muito bem, por isso que o demônio, o que acontece quando o casal se separa? Que eles dizem, acabou o amor. E quando acaba o amor, vem a divisão. O que é o demônio? Demônio, a palavra demônio, a tradução do demônio é aquele que divide. Amor é aquele que une. Lembra-se quando vocês casaram? Tem uns tios já esqueceram, né? Mas quando vocês casaram, olha em casa a foto de vocês. Aquele tema de todas as moças que tinha na minha vila. Antigamente era bom para namorar, né? Hoje não tem mais essa graça. Lembra antigamente vocês iam na casa do sogro, tinha 7 meninas lá. Vocês podiam escolher. Essa aqui é muito gorda. Essa aqui eu quero aquela. Hoje em dia, você vai na casa do sogro, tem uma só. E olha lá. Então, as opções ficaram muito mais reduzidas. Mas quando você escolhe, ou é escolhido, é porque ama. Então tem uma fase do namoro para ver se é isso mesmo. Depois, quando chega o momento do casamento, é o selo do amor. Tá certo isso? Beleza. Então, é isso que é o texto, que o tema vai nos dizendo, que esse amor que Deus espera para a igreja, espera dos seus filhos, que somos cada um de nós. E falando em amor conjugal, então evidentemente que a gente é convidado a amar os outros, mas em especial, falando de casal, o marido tem que amar a quem? A sua esposa. E a sua esposa tem que amar a quem? O seu marido. Depois, a consequência vem. O amor vem para a realização pessoal e depois também vem para a geração de filhos. Foi assim que Deus criou. Eu até preparei a Bíblia, mas eu vou ter que ler sempre. Acho que vocês, eu olhei para vocês, eu vi pelo vosso semblante, você sabe que o padre, olhando nos olhos, ele percebe se a pessoa é burra ou não, né? E quando eu olhei para vocês, eu vi que são todos inteligentes. Então eu acho que eu nem preciso ler. Se eu disser que na Bíblia está escrito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, vocês acreditam, né? Se não acreditar, eu vou ler lá, né? Você acredita, né? Sim, vocês já ouviram falar disso. Então, eu posso ir lá ler, até eu trouxe o texto, mas então, para adiantar o serviço, que o relógio não para, daqui a pouco vem aquelas plaquinhas, está acabando, eu nem comecei ainda, então, para não perder tempo. Então, primeira coisa, quando a gente lê a Bíblia nos primeiros capítulos, a gente vê que Deus é o Criador. Se Deus é o Criador, Ele é o Criador. E se Ele é o Criador, nós somos as criaturas. E quem manda? Ele. Qual é o que é o pecado original? Quando o homem foi seduzido pela serpente, uma linguagem, né, vocês sabem, não é serpente, né, mas é uma linguagem simbólica que diz, né, não, se tu comer esta fruta, tu será igual a Deus. Ou seja, se você é igual a Deus, você não precisa mais de Deus. Esse é o pecado original, que aconteceu naquele tempo e acontece hoje. Quantas pessoas vivem o pecado original que dizem, eu não preciso de Deus. Rezar para quê? Eu faço o que eu quero. Casar para quê na igreja? Não adianta nada, não é o frei que vai pagar as minhas contas. Além do mais, já estou vivendo 15 anos juntos, eu nunca briguei com ela. O que eu preciso da bênção do padre? Isso é conversa dos padres. Então, quantas pessoas que pensam assim? Eu e a minha mulher temos uma carreira a solo. Não precisa de Deus. Isso é pecado original. Não precisa de Deus. Porque Deus, eu, minha mulher e o meu cartão de crédito, como é que chama aquele preto que vocês têm lá? Como é que é o nome dele? O Black? É Black? Não sei se vocês usam aquele preto velho. O meu é cor-de-rosa, fraquinho velho. O Black. Tá tudo resolvido. Né? O dinheiro compra tudo, resolve tudo. Se eu ficar doente, quer rezar, fazer novena, não vê teu zóio. Eu vou lá, vou falar com o médico, os mais bam de Passo Fundo. Se os bichinhos velhos não resolvem, eu vou para Porto Alegre. Se aqueles não resolvem, eu vou para São Paulo, para Brasília. E senão eu vou para Miami. E mora igual. Pois é, mas enfim, quer dizer, tem essa mentalidade das pessoas de deixar Deus de lado. Então esse é o fruto do pecado original. Quando a pessoa acha que não precisa mais de Deus. Corta aquela relação com o Criador. Né? Começa, o equilíbrio da casa começa a cair. Como se você fizesse uma casa,
fossem lá. Eu não preciso de fundamento. Por que ter fundamento na casa? A gente nem enxerga. Quando eu trabalhei na África, o pessoal andava pelado, né? Tudo peladão. Daí começaram a trazer roupas e obrigar eles a andar vestido. Daí era engraçado, que nunca ninguém usava roupa, daí vinham as roupas, daí davam roupa pro pessoal. Daí o que acontecia? Daí, sabe como você usa, né? Usa a cueca, pois usa a calça por cima. E a mulher, a mesma coisa, né? Nomes diferentes, mas a mesma coisa. Pois é, só que as mulheres e os homens, mas por que eu vou botar a cueca por baixo e a calça por cima, se a calça esconde? Eles faziam o contrário. Para mostrar que eles têm cueca, eles botavam a cueca por cima. Quer dizer, faz sentido. Para dizer, né? A mesma coisa, por que ter fundamento a casa se a gente não enxerga? Vamos tirar o fundamento. Não precisa. Por que ter Deus, que é o fundamento? Mas não precisa. A gente tira Deus da nossa família, da nossa sociedade. É a mesma coisa, é até melhor. A gente faz o que quer, a gente que decide. E o que acontece? A casa cai. Não precisa nem contar aqui, né? Aqui não tem muito pecado, mas não vai lá para o fundo. O que tem de pecado? A casa cai. Porque os valores, os princípios que devem segurar, eles são tirados. Quando tira o corpo humano, se tu tira o esqueleto. Porque tem osso, a gente nem enxerga os ossos. Vamos tirar os ossos, a gente não vê igual. O que é bonito na mulher, no homem é a pele. Essa pele rosinha, bonitinha, que bonitona. E se não tem, a gente bota um botox, um fitox, né? E dá uma limpeza. Pois é, como está bonita a pele. Mas tira os ossos para ver o que acontece com essa pele velha. Né? Então, os fundamentos a gente não enxerga, mas são essenciais. Então, na fé é a mesma coisa. Então, quando Deus cria o homem nessa dimensão, ele diz, é assim. Mas eu não quero. Mas é assim. Tu querendo ou não querendo? Vó! As minhas sobrinhas dizem para minha mãe, vó, a senhora fala do tempo antigo, a senhora é do Antigo Testamento, agora as coisas são diferentes. Como é que era quando a criança nascia antigamente? Nascia pelada e sem dente, não nascia? Os vossos filhos não foram assim? Nasceram pelados e sem dente? Eu também nasci assim. Não quero contar, mas eu nasci pelado. Pois é, então, e agora como é que é? Do mesmo jeito. Sem dente, pois é, sem dente, sem cabelo, não mudou muito. Pois é, então quer dizer, não é que mudou tantas coisas. Então, esse amor que é a base, então esse amor não é simplesmente uma brincadeira, é um compromisso, é uma doação. Esse ir ao encontro, pega o exemplo maior das mães, que são mães, né? Olha quanta renúncia, quando criança chora de noite, quando está doente, leva para a escola. E quando a criança é pequena, as mães dizem, os pais dizem que o problema é pequeno, né? E quando cresce, o problema cresce junto. Então, essa doação é fruto do amor. E tem pessoas que não têm amor, nem pelos próprios filhos. O que acontece, hoje em dia, muitas pessoas acham que é legal matar um bebê, o aborto. Né? Vocês não, né? Mas tem gente, tem que legalizar o aborto. Então, isso é o cúmulo da falta de amor. É o cúmulo do egoísmo. No meu corpo, quem manda sou eu. Veja só como a lógica do egoísmo leva à barbaridade. Pois bem, quem veio na missa domingo passado? Aqui no Amaral? Pronto. Vamos testar o teste de amnésia. Amnésia é o teste que vocês lembram o que foi lido. Você sabe qual foi a leitura que foi lida na missa? Qual foi? Eu até trouxe uma coisa. Falou dos escolhidos, lembra? Jesus fez o chamamento, né, dos... Como o tenor faz? Ele faz a convocação. Ele convocou os 12 apóstolos, vamos? Isso. Mas esse aqui é um tema, mas como o tema meu é amor, eu vou pegar sobre só a segunda leitura. Quem diz que é uma leitura? São Paulo diz, alguém será capaz... Já que trouxe junto? Vamos passar assim.
Vocês pegam junto para não dizer que eu estou mentindo. Passam, né? Tem bastante aqui. Passa para os outros aí, passa para os outros. Pega um, passa para os outros. Passa para os outros. Vai fazendo para o outro lá. Só pegar a segunda leitura. Que é bom que vocês leiam no texto, aí já vocês veem que eu não estou mentindo. Sobrou, tem bastante sobrando, vai sobrar bastante aqui, tem faltando aqui alguns. Só para dar. Estou falando sobre o amor, né? O amor conjugal vai ser o amor. Então a pergunta que São Paulo faz, pega uma segunda leitura ali assim. Sobrou lá? Faltou aqui. Está sobrando alguns aí? Está sobrando, sobrou, vai sobrar. Sobrou. Não sobrou? Ah, tem bastante. Aqui faltou na esquerda, na direita. Eu não fui muito equitativo na distribuição. Para os outros. Olha para ele. Sabe, isso aqui é a palavra de Deus, né? Podia pegar a Bíblia, mas é mais fácil pegar aqui do que pegar todos, até que vocês acham no texto. Então, só vamos ler a segunda leitura, só porque esse é um assunto do nosso tema, amor. Então, como já estava escrito na Bíblia, teria tantos outros assuntos, mas então vamos pegar isso aqui assim, só para ver o que diz. Alguém de vocês sabe ler? Todos sabem. Que é? Sim, por favor, manda bala. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bom, perfeito. Mas a leitura é muito boa, mas podia, para não ser muito comprida a conversa, vamos só ficar na primeira parte, falando de amor, né? Ali entra as palavras da reconciliação, vamos falar só a primeira parte, que é o nosso tema, né? Para não fugir muito do tema, senão o tempo passa. Então, sobre o amor. O que ele fala? São Paulo diz assim: quando éramos ainda fracos, Cristo morreu por nós, pelos ímpios, né? Pelos pecadores. Dificilmente alguém morrerá por uma pessoa. Então São Paulo está nos provocando. Ele diz, né? Ali está a prova de que Deus nos amou. Qual é a prova? Que deu o seu próprio Filho que morreu por nós na cruz. Prova maior de amor é dar a vida pelos seus amigos. Jesus falou, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. Depois ele, na cruz, morreu. Agora, como estamos falando em cônjuge, vocês, né, casais, então eu pergunto. Lembra que o padre falou, não precisa nem falar que o padre já sabe qual é a resposta, né? Você ama a sua esposa? Maridos? Não precisa responder, só pensa. Esposas, vocês amam seus maridos? Tá bom. Agora, o amor, vocês sabem que ele é em graus, né? Intensidade, né? Que nem a cor, né? É um verde fraquinho, é um verde um pouquinho mais fortinho, é um verde forte, né? É o degradê, né? É a força. Assim também o amor. Então vamos fazer agora hipoteticamente. São Paulo fez essa pergunta, né? Acaso alguém de vocês será capaz de morrer por alguém? E ele responde: por uma pessoa boa, a gente até pode se animar em morrer. Hipotética, agora é uma hipótese. Vamos supor que o seu cônjuge,
né? Vamos começar pelos homens. Os homens vai ser a mesma coisa para as mulheres. Não tem aqui comigo, não tem moleza. Eu sento na orelha dos dois. Pois é, vamos supor que a esposa do casal for diagnosticada com uma doença grave, gravíssima. E o médico diz, tem só uma chance de salvar essa mulher. Fazer um transplante de coração imediatamente. E constatando aqui os dados, tem apenas um doador compatível. E esse doador chama-se o marido. O marido. E o marido recebe esta notícia. Amor, olha o que o médico disse. Eu vou morrer, exceto se eu receber um transplante. E o transplante tem só uma opção. Você. O que o marido, vocês iriam dizer? O que os maridos iriam dizer? Alô, é da funerária? Pode ir buscar minha mulher, está quase morta. Não precisa responder, ninguém não quer criar saia justa, né? Mas vocês sabem a resposta, né? Cada um sabe. É uma hipótese, jamais vai acontecer isso. Ali que tu percebe se realmente tu ama o teu cônjuge, né? E agora a mesma pergunta você faz para a mulher. Quem está doente, gravíssimo, é o teu amado marido. Ai, meu amor, você é tudo para mim. Pois é, agora veio essa doença, para não perder o meu marido, tem só uma opção, eu tenho que dar o meu coração para o meu marido viver. Não faça em casa, mas se você tirar o coração, vocês morrem, né? Não sei se... Por favor, eu já estou avisando, não façam, pelo amor de Deus. Eu constatei, não tem nenhuma criança aqui, né? A mais nova tem 45 anos, então tá bom. Desculpa, menos. Exceto uns de 22. Pois bem, então para mostrar, né? Eu estou dizendo que doar o coração significa morrer. Lembra que ele falou? Foi Jesus que disse, prova de amor é que Deus deu o seu filho que morreu. Então, qual a mulher que iria dar o coração para o maridão e ir atrás das outras depois? A mulher dá o coração para o bonitão, ela vai para o cemitério, lá não sei aonde, e o bonitão está sortinho com a herança da mulher. Quem de vocês faria? Não precisa responder, já sei que ninguém. Pois bem, agora... Tu não vai fazer isso por mim, duvido. Tá show. Então, eu peguei isso aqui da esquerda da Bíblia, né? Só estou brincando, mas é isso mesmo. Por isso que é importante, a gente tem que entender o que é. A gente fala muito, a gente fala, mas na prática, quem de vocês? Eu amo muito meu marido. Tá bom, mas agora, prova de amor, não é, eu amo muito meu marido, eu fiz um pudim para ele. Um pudim, que merda. Eu amo meu marido, fiz uma viagem para Porto Alegre e comprei uma caixinha de bombom para minha mulher. Isso é amor? Isso qualquer um compra, né? A prova de amor verdadeira é essa. Pois bem, agora vamos tirar, não é mais a marido, não é mais a mulher que está doente. É o filho. Quem precisa de transplante não é o pai, não é o marido, não é a mulher. É o filho. Quem tem filho pensa, um dos vossos filhos, pode até escolher, quem tem 2 ou 3, escolhe o mais bonitinho, mais gordinho. Pois é. Aquele. Pois é. E agora o médico diz, Playboy, o teu filho vai morrer. Quem de vocês não daria, né? Para o filho. Por que para o marido vocês iriam pensar 2 vezes, para a esposa pensar 3 vezes, e para o filho... os homens, lá em Passo Fundo, eles dizem assim, os homens iam pensar, pai, não, tem que ver, eu tenho que pagar umas contas ainda, né? Ia pensar em fazer, depois eu tenho que achar um bom anestesista, né? Para tirar o coração dói, né? Então o homem, lá em Passo Fundo, eles dizem isso, né? Eles até doam o coração para o filho, para a filha, até doam.
Para o neto, quem sabe, né? Vocês que são vovô, gostam mais dos filhos ou mais dos netos? Dos netos, né? Engraçado. Então, para melhorar então. Para melhorar. Então, é o neto que está. Tem gente que é muito nova mesmo, mas quem tem neto pois é. Então, os homens iam pedir assim: olha, vamos escolher um médico, vamos ver um anestesista que faça na veia, para mim não sentir muita dor, porque eu possa morrer. E as mulheres que dizem: padre, pode chamar o médico, não precisa nem anestesista, pode tirar assim mesmo. Está pronta para dar. O que tem em jogo? A intensidade de amor. O amor conjugal é bom, é importante, é fundamental, é necessário, mas não é intenso tanto quanto o amor de pai, o amor de mãe, o amor de vô, o amor de vó. E o amor de Deus se compara a qual? Pai e mãe. Até o profeta Isaías diz: será que existe uma mulher que é capaz de abandonar o filho que gerou? Mas se acaso existir tal mulher, Deus não vai abandonar. Então veja só, né, a pureza, a profundidade deste amor. Né? Então, um amor assim que Deus nos ama, então nós temos que nos espelhar neste amor para viver também como marido e mulher. Né? Então, o marido e mulher têm esse fase, né? Quando casam, uma vez era mais um amor platônico, mais um amor carnal, mais amor físico, mas depois, aos poucos, a gente vai ficando mais, né? Vai abaixando o facho, né? Vamos estar pensando em outras coisas também. Pois é, mas o amor na igreja, o amor cristão, o amor conjugal, para Deus, ele tem 3 funções específicas. Quando vocês casaram, o padre perguntou aquelas 3 perguntinhas mágicas, de alta complexidade, e vocês respondiam com com certo tremor em suas mãos. Quais são as 3 perguntas que o padre faz antes do casamento? Primeiro é de livre e espontânea vontade. Né? Então, não é uma obrigação. Quem escolheu você aqui? Você escolheu o noivo ou o noivo escolheu a noiva? No caso de vocês, vocês sabem? Quando vocês casaram, foi ele que escolheu ela ou ela que escolheu ele? No caso de vocês? Já esqueceram? Pense um pouquinho. Quando vocês decidiram casar, quem escolheu para casar com este ou com essa? Foi a sogra que escolheu ou foi o sogro? A noiva que escolhe o noivo ou é o noivo que escolhe a noiva? Quem que escolhe? A gente escolhe ou a gente é escolhido? Voz ativa ou voz passiva? Eu escolhi, eu fui escolhida. Né? Então, quem tem a iniciativa? Os dois. Lembra no casamento, quando o padre pergunta: você aceita ela como tua esposa? Ele diz: yes, eu aceito. O casamento já está garantido? Not yet, ainda não, porque falta o dela. Entende? Então, primeira pergunta importantíssima: é de livre e espontânea vontade? Se alguém não casar livremente, o casamento é nulo, inválido. Antigamente, agora, ou seja, os mais velhos devem lembrar aí, antigamente, os caras namoravam, estavam namorando, estavam ficando, um beijinho aqui, beijinho, e de repente, mãe, eu tô grávida. Ah, não. Ou vinha um sogro com 38, botava no pé do ouvido o cara, tu vai ter que casar. Lá em Itapera, onde o sonatório Itapera, né, só dizia, casou na brigada. Né? Teve que casar na mara. Um casamento feito assim, é válido? Não. Ele não queria casar. Ela não queria casar. Mas eu tive que casar. Depois, casamentos que aconteceram assim, de repente, estão até hoje unidos, felizes da vida, né? Não é problema. Mas não deve ser assim. Não deve ser por obrigação. Deve ser um ato livre. Primeira pergunta, certo. A liberdade. A segunda? E de prometer amor e fidelidade.
É por toda a vida que prometeis? E a resposta é sim. O que essa pergunta está dizendo? Numa palavra bem complicada, mas bem simples, é indissolubilidade. Que significa forever and ever. Ou seja, para sempre. Hoje de tarde, até tem uma foto aqui, eu fiz uma bênção de um casal que hoje está celebrando 71 anos de casado. Não de vida, de casado. E são do Amaral. Eles nasceram em São Caetano. São Caetano. Pois é um tal de Vans. São Caetano ali. Mas mora em Passo Fundo, mas é de São Caetano. 71 anos de casado. Eu fui lá hoje, dei uma bênção, comi um bolinho velho. Pois é, uma vez sempre eles vinham fazer a bênção na missa, mas agora, por razões, já estão meio esgolepados, não quiseram mais. Estão vivos os dois, né? E eu perguntei, porque eu sei, mas olha que legal, vou ter que fazer uma palestra hoje para os casais, que é bom saber qual é, diga, certamente eles vão perguntar, mas qual é o segredo de aguentar 71 anos? E todo mundo dizia, meu pai é um santo, porque a minha mãe é brava. E ele disse, e ele falou assim, ela era brava, ficou 70 anos brava e continua sendo brava. Uma jararaca em pessoa. E o cara vive feliz com ela até hoje. Daí eu pedi, o que eu devo dizer para os casais do Amaral? Qual é o segredo? Eles disseram, para chegar nessa idade juntos, existem apenas 2 segredos. Quais são? O primeiro é não morrer. Qual é o segredo? Não morra! O meu pai ia fazer 50 anos de casado com a minha mãe e morreu uns dias antes, cabeça de abóbora. Podia se esperar. Pois é, não pode morrer. Segundo, não se divorciar. Pronto. É tão simples. Não morrendo e não se divorciando, todos os casais celebram 70, 80 anos. É feliz? Claro, com tapas e beijos. O casal diz assim, padre, já vivi bastante tempo. Uma vez eram casais jovens que se separaram, agora tem uns caras velhos se separando. Mas olha, não, meu irmão, perde tempo. Depois, que agora eu sou bonitão, as moças estão dizendo que sou bonito. Amor à primeira vista. É o black, eu sou como é o black. Pois é. Então, para tu ver como as pessoas, né, são ingênuas, bobas, né? Enfim. A resposta que eu dou assim, quando o casal quer separar de uma certa idade, meu irmão, tu comeu o filé mignon, agora lambe os ossos. Continua firme e bola para frente. Pois bem, então, para ver, é possível, mas tem todo um jogo de cintura que vocês que vivem juntos sabem que precisa ter. Mas eu falei 2, mas tem o terceiro ainda. Fecundo, lembra? Não pode só conversar, né? Tá bom? Amor, vamos falar sobre política. Não, já falamos política. Futebol. Tá bom, já falamos futebol. Vamos fazer outra coisa agora? Pois é, você sabe, né, que quando Deus criou o homem e a mulher, é para fecundidade, né? Crescer e multiplicar-vos. Lembra, né? Essa é uma função, é uma parte constitutiva. Tanto é verdade que o casamento só se consuma não diante da bênção do padre, né? Eu vos declaro marido e mulher. Eles já estão casados? Falta o quê? Aquilo. Pois é, falta aquilo, né? A consumação, né? Por isso, né, a parte do ato sexual faz parte inerente do casamento. Se não tiver, não é casado. Quantas vezes, né? Isso é outro papo, né? Mas tem que ter a consumação. E justamente para gerar vidas. E eu, preparando a palestra, fui descobrir uma coisa que nem eu sabia, que no céu não entra pessoas novas. Lá no céu, não tem fábrica de pessoas novas. Lá no céu entram as pessoas feitas na terra. Não sabia disso. Sabiam?
Lá no céu não tem uma fábrica de novas pessoas. Lá no céu é tipo um armazém, né? É um espaço onde acolhem as pessoas vindo do céu, vindo da terra. E quem faz os filhos não são os anjos, são os homens e mulheres. Por isso é que o casamento, os casais, têm essa missão importantíssima de renovar a população celeste, né? Então, novos membros que vão entrando no céu, graças aos casais que vão gerando vidas. Isso é importante. Então, para que essa vida vá para o céu, como disse a leitura, para ir para o céu, tem que estar dentro daquele caminho que é o caminho que nos leva ao Pai. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ah, mas eu vou pegar outro caminho. Pode pegar? Saí daqui para as fundas, quero ir para casa agora, e chego ali em cima, na RS, ao invés de pegar a direita, eu pego a esquerda. Posso pegar? Pegar eu posso, mas não vou chegar em Passo Fundo. Entende? Quantas pessoas pegam outros caminhos? Então o casamento, a vida conjugal, justamente é para isso. É o caminho juntos para Deus. O destino do casamento, do matrimônio, é um caminho que é feito juntos. É um projeto de vida juntos. Os casais, acima de tudo, devem ser amigos, parceiros. Deve haver segredo entre vocês? Não. Quantas vezes a gente vem pessoas falar comigo, casais, homem e mulher, né? No acampamento também acontece. Eles falam coisa, tá bom, mas tu disse isso para ele? Ah, ele não disse. Mas então fala para ele, ele vai falar para mim. Ele fala para ele? Ah, mas ele não me escuta. Você já tentou falar para ele? Entende? O diálogo. Então, são tantas as técnicas que ajudam para que tenhamos um casamento bom, frutífero, agradável. Lembra? Quando Deus criou a mulher no paraíso, Gênesis, Deus tinha criado tudo, toda a terra, todos os animais, e o homem, o Adão, estava lá feliz da vida. Tudo era dele. Né? Só que depois ele percebeu, né, que o cachorro ia com a sua esposa para casa, o cavalo com a sua cavalinha, e eu aqui sozinho, tentava ligar na internet, não funcionava, a seleção não jogava, não tinha Grenal, não tinha nada, ele começou a ficar triste. E Deus viu que o homem estava triste. Daí o que Deus fez? A mulher. Então aquela criação simbólica que fez, Deus deu um sono e o homem dormiu, e dormindo, Deus tirou a costela. Por que a costela? Não é carne de segunda, pelo contrário, é uma linguagem que diz que Deus tirou a mulher da costela para dizer, primeiro, que é da mesma natureza. A mulher não é de segunda classe ou mais importante, ela é do mesmo nível, é da mesma carne do homem. Segundo, ela não está na frente para puxar o homem, também não está atrás para ser puxada pelo homem. Não está em cima para pisar no homem, também não está embaixo para ser pisada no homem. Ela é companheira. Então não existe esse machismo, que aqui não existe, né, mas é. Então, aquele que acha que o homem pode tudo, a mulher não pode nada, ou vice-versa. Agora começa a inverter as coisas. Né? A mulher que manda, o homem que... Então, o desígnio, a vontade de Deus no início, justamente é isso. É criar as coisas boas, harmônicas, para que o homem, para que a mulher sejam felizes. Só que a felicidade ela não cai pronta do céu. Ela precisa ser construída. Nada é por acaso. Nada é por coincidência. Tudo é por consequência. Ah, passou de aula, não sei por que o filho da vizinha passou e o meu filho não passou. Enquanto o filho da vizinha estudava, o teu jogava bolita na estrada. Né? Se você não estuda, não vai passar. Né? Não sei por que ele foi promovido no emprego e eu não fui. Enquanto ele trabalhava, dando duro, eu ficava lá no WhatsApp o dia inteiro sem produzir nada. Então, é uma consequência. Né? Então, os casais, as vidas, as famílias. Hoje, por exemplo, só um exemplo de hoje, né? Me chamaram lá, para vir dar uma benção. Tá? Eu fui numa casa que eles compraram a casa de um outro dono. Tá? Então está dando uma coisa errada na família e pediram uma bênção. Tá?
como se o outro dono tivesse, né, com mau olhado, assim, mas não tem nada a ver, né? Tá bom. Depois do meu filho, e ela falava do filhinho, né? O meu filhinho, ele é muito nervoso. E tá onde o filhinho? Tá no quarto. Não, eu vou dar uma bênção, eu vou lá no quarto, dar uma bênção nele. Depois ela levanta a coberta, né? 4 horas da tarde. Um homem de 17 anos. Meu filhinho. Mas filhinho o quê, homem? 4 horas dormindo. Filhinho, cara de bigode, né? Quer dizer, entende? Aonde que falhou? Agora a bênção do padre que vai resolver? Tá bom, a gente pode dar uma bênção, né? Mas olha, tem coisas erradas, né? Então, quando a gente faz errado, o que acontece? Dá errado. Você não lembra, mas quando vocês iam para a escola, o professor, né, colocava aquelas provas, tinha as perguntas, tinha 5 opções, uma só era certa e 4 eram erradas. Para tirar 10, qual era o segredo? Marcar certa. Estudar para marcar certa. Se não marca certo, não adianta, jacaré. Mas é porque ele é do outro partido. Não é do outro partido. Você fez errado. O pênalti, bater pênalti. É só acertar longe do goleiro e dentro da trave, não é só dar para cima. Pois é, então, se tu faz certo, dá certo. Se fizer errado, dá errado. Temos quantos minutos, meu querido? 15 minutos. É o tempo que eu tenho para fazer outra coisa. Agora, eu tenho um canto para vocês sobre a vida conjugal. É um canto que certamente, quem vai adivinhar quem vai ser o cantor dessa música? Que fala sobre aquilo que nós estamos falando, sobre a realidade da vida conjugal nos dias de hoje. Qual é o cantor que mais vocês gostam? Quem seria? Então, espero que funcione. Então, eu estava escutando, né, tem tantos cantos que falariam, né? Mas depois vocês já ouviram essa música mil vezes, mas quem sabe não prestaram atenção. Depois eu tenho a letra para vocês, para ver. É tudo a ver com o casamento. Just a moment, só um pouquinho. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Conhecem? 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 A letra. Às vezes eu me sinto em função da vida. De dizer que a vida pra mim é você. Aguenta comigo, me faz uma farsa. Recebe um amargo, eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar. E até te encontrar eu não amei ninguém. Se às vezes sonhei contigo, perdoe. Pois sou uma pessoa que mais te quer ver. Minha confidente, amiga e parceira, minha companheira, amor. É do meu presente, a minha querência, a minha existência, a felicidade. Por quê? Bati o dedo aqui. Culpa minha. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a letra. Você não conhecia já essa ou não? Opa! Passa um pro casal, então. Um pro casal pode ler juntos. Pega uma e passa para os outros. E a gente vai poder acompanhar pela letra.
Às vezes eu me esqueço em função da vida. De dizer que a vida pra mim é você. Acompanho lá. Comigo me faz uma farda. Recebe um amargo, eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar. E até bem contrário, não amei ninguém. Se às vezes tudo me contigo, perdoe. Pois sou uma pessoa que mais se entender. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, é tudo que eu vejo, a minha querência, a minha existência, essa felicidade. A gente não sabe da vida, mas acho importante pensar no depois. Por isso me afasto do teu doce abraço. Em tudo que faz, só penso em nós dois. Não vejo teu rosto com tanta saudade. Minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tem o juros. Tudo que eu preciso encontro em ti. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. É tudo que eu vejo, a minha querer, a minha existência, essa felicidade. Tá, pode continuar que a gente sabe, né? Vai repetindo de novo, né? O que essa música nos diz? Já ouviram? Com certeza, muitos já ouviram, dança, Agora é o dia dos namorados, foi muito tocado, né? Olha a letra. No final ele diz, isto é de Deus. Ele fala, porca velha. Não é a música dele, mas ele canta essa música, né? Cantava. Pois é. Então, o que mostra aqui? Né? Quais são as palavras bonitas que vocês viram ali assim? Quando o refrão lá, minha confidente, amiga e parceira. Então muda, né? Isso o homem diz para a mulher e a mulher diz para o homem. Então veja, é isso que acontece entre vocês? Vocês têm a vossa mulher como confidente, como amiga, como parceira, né? Costela, tá junto, né? Estar com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te. Muito bem. Depois, fiel companheiro. Depois, amor de verdade. Lembra que eu falei de amor, né? O amor de verdade. Ah, esse é um biscatezinho que eu tenho aí. Essa é minha mulher, padre. Mas eu tenho uns 2 biscatezinhos aí pro final de semana. Né? Aqui vocês nem pensam nisso, né? Mas agora, quanta gente tem os biscates? Não, essa não é para casar, isso é só para me divertir. Eu estava meio aborrecido, então isso aqui não é um amor de verdade. Pois é, depois continua o quê? É luz do meu rancho. A minha casa, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Por que Deus fez o homem, a mulher, para a felicidade. Então, quando tu olha para tua esposa, não é um tormento, não é uma maldição, uma mala. Pelo contrário, ela está ali para te ajudar, para caminhar junto na alegria. Às vezes não está certo, não é a mais bonita, mas fazer o quê? Né? É o que temos, né? Quando eu faço um casamento, sempre eu pergunto, né? Sempre eu digo, né? Pro noivo e pra noiva, né? Por que tu escolheu esta aqui?
Por que este aqui? Por que aquele lá? E as noivas sempre dizem, padre, eu não sei te explicar em português, mas em inglês seria porque he is just the best. Ele simplesmente é o melhor. É a melhor. Né? Pois é, isso é importante que ele diga para ela e que esteja convencido disso e vice-versa. Porque se você acha que casou com a vice melhor, tu vai tentar pegar a melhor depois. Né? Então, te contenta, essa é a tua e acredita nisso. Tá, agora, outra, o que mais vocês acharam bonito, uma expressão que eu só vi isso. Eu queria casar com a Xuxa, ela não me quis, então daí agora. O que mais tem de bonito que vocês acharam aqui? Eu tenho uma expressão que eu achei muito, muito massa. O mundo oferece, mas tem o juízo. Quantos homens têm possibilidades de ter uns deslizes por aí? E quantas mulheres também, né? O mundo oferece, hoje é tão simples, né? Vai no Zap, vai numa festinha assim, ah, o que é? Ah, foi uma viagem. Pois é, eu ovo cada coisa nas confissões. Eu ia dizer ouço, mas é um ovo mesmo. Cada coisa, né? Pois é, então, mas não é possível, né? Ah, não. Daí vem aquelas desculpinhas bobas, né? Ah, estava muito fragilizado. O mundo oferece. Jesus disse, né? As tentações estão soltas, né? No Pai Nosso, diz o quê? No Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. As tentações estão ali de todos os tipos, né? Sexual também. Quantas pessoas tem aí, homem e mulher, hoje em dia, com WhatsApp, com programa, eu nem sei falar, mas os caras, né, metem aqui, pornografia, tanta coisa que nos leva a ser infiel. E lembra que a infidelidade não é só no ato, já no pensamento. Porque no desejo, você que está alimentando. Quantos homens casados, mulheres, não sei, não quero julgar, ficam ali na pornografia. Mas que é isso? Para quê? Ou a pessoa não bate bem, ou não está entendendo bem, mas não tem, porque tu está alimentando o mal. Jesus disse, se o teu olho pecar, arranque-o. Jesus é tão inteligente que ele diz, ele já vai cortando o mal pela raiz. Depois que o câncer está espalhado, daí atacar uma metástase é difícil, né? Ah, mas tem um cistozinho pequenininho, parece um arrozinho no meu seio. Vai lá, tira o cisto, está resolvido. Espera 5 anos, já está em todo o corpo, daí vai mexer, 2 dias depois está morto, né? Está um câncer generalizado. Cortar o mal pela raiz. O mundo oferece. Isso a nível de relacionamento, mas a nível de religião, quanta gente pula a cerca no aspecto religioso. Ah, eu sou católico, tenho o meu Deus. Ah, mas ali tem uma outra religião, ali tem uma outra crença, um outro rito, outra coisa, outro Deus. Eu vou lá também. Eu morei em São Paulo 14 anos na capital, né? Então, lá, 2 coisas que mais tinha. Igrejas evangélicas e motéis. Né? 2 infidelidades, a Deus e a sua esposa. Os 2 de motel dizem era mais fácil o marido levar a sogra no motel do que a esposa. Não, mas por quê? Entende? Então, e as religiões é a mesma coisa. A infidelidade. O mundo oferece. Ah, o meu amigo disse. Ah, não sei o quê. E a gente vai. Ah, eu andei bebendo. Entende? A gente está destruindo. E quando a gente destrói, para reconstruir, lembra a aliança que vocês ganharam, né? Ela pode ser de prata, de ouro, de diamante, mas uma vez a aliança quebrada, tem cura? Ah, eu mandei soldar a minha. Tá bom, soldou, mas já não é mais a mesma coisa. Ah, ela me perdoou, padre, mas não será mais a mesma coisa. Então, não dê motivos para precisar pedir perdão. Ah, mas ela não sabe. Eu fiz bem escondidinho. Mas você vai perder
a espontaneidade. Você não terá mais a condição de olhar no olho como antes você olhou. Como antes você olhava. Lembra Adão e Eva? Deus vinha todo o tempo lá no paraíso tomar um chimarrão com Adão. Todo dia, diz a Bíblia. Deus descia lá, tomar um chimarrão, perguntar como é que foi a vida. E de repente um dia ele apareceu, né? Ué, Adão, Eva, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão, Eva, cadê você? Daí, estamos aqui escondidinho atrás de uma folha de bananeira. Já sei. Vocês andaram comendo aquela fruta que eu proibi. Não fui eu. Foi a Eva que me deu. Dona Eva, você deu a fruta? Não fui eu. Foi a serpente. A dinâmica do pecado. Nunca é culpa minha. Sempre é culpa do outro. Quando eu falo com casais, às vezes os casais vêm falar comigo para trocar uma ideia. Daí eu falo com a mulher, ela fala, vamos, escuta, eu tenho 2 orelhas, eu escuto muito bem. Tá? Ela fala toda a história. Depois vem o homem, eu falei, mas escuta, mas tu é a esposa dele? Mas ela falou uma história toda diferente, né? Parece que é outro marido, não é o mesmo. Então, daí que vem o que é a terceira parte? Ouço o que ela fala, ouço o que ele fala, sozinhos. Depois tem a parte mais bonita, que é o quê? Os 2 juntos. Daí eu gosto. Falei, agora tu fala tudo de novo, aquilo que falou para mim, para ele. Se não falar, eu falo. Eu falo. E vice-versa. Enquanto você fala, tu cala a boca, né? Agora é o momento dela falar, agora é o teu momento, né? Daí é a experiência de ouvir. O que muitos casais não conseguem. Quando o marido começa a falar, a mulher nem está ouvindo o argumento, já está se armando para o contra-ataque, né? Já está vendo. Agora, pensa que eu já esqueci aquilo. Aquela vez lá, quando você estava namorando a minha sobrinha. Começa todos os pecados de 39 anos atrás. Né? Então, quer dizer, esse tipo de relacionamento, ao invés de trazer essa felicidade, traz a infelicidade. Então, se nós quisermos e queremos e gostaríamos de ter 71 anos de casado felizes, depende de nós. Né? Deus nos propõe. Agora, cada um de nós temos que assumir esse compromisso. É possível? É. Sim, você pode. Mas basta querer e realizar. Temos perguntas? Acabamos? Eu acho que não sei como é que é os nossos tempos. É que eu teria mais coisa, mas eu não sei quanto tempo vocês têm. Vocês têm mais perguntas? Porque às vezes, como eu não conheço vocês, não sei quais são as vossas perguntas, expectativas. Se tem alguma pergunta que eu falei meio rápido, diga, querido. Assim que eu gosto. Manda bala. Amor moderno hoje, homem com homem, mulher com mulher, vai funcionar esse cenário todo aí. Pois é, então essa é a pergunta que você fala hoje, né? O amor moderno. A gente fala moderno porque a gente hoje fala isso, mas já existia, né, a Bíblia retrata desses casos, né, homoafetivos lá no Antigo Testamento, né, inclusive. Mas tá bom. Agora, segundo a criação, a criação quando Deus criou homem e mulher, é homem e mulher. Agora, aquilo que até o Papa falou, o Papa Francisco, quem sou eu para julgar, né? Que hoje em dia tem um fator genético, né? Porque pecado é quando? Pecado é quando há uma maldade e uma liberdade. Eu vi o celular dele no chão, eu já vi, eu vou roubar esse celular. Eu não preciso, mas eu quero, né, deliberadamente fazer esse mal, roubar. Eu sei que roubar é pecado, eu vou lá e roubo. Bom. Agora, uma pessoa, a opção sexual que se diz, né? Tem uns que são homens, mas gostam de homem e mulher. E eles dizem, né, com toda a justiça, não sei, né, que eles não é uma escolha deles, eles são assim. Se não há uma escolha livre, consequentemente, moralmente, não podem ser condenados de algo que eles não tiveram liberdade de escolher. Então, esse campo aqui é bem, digamos, bem delicado, bem complexo, né?
Mas hoje ainda a igreja, e eu acho que não vai mudar, né? Casamento religioso é só homem com mulher, uma mulher, um homem e vice-versa. Na África, onde eu morei, tinha a poligamia. Um homem poderia ter várias mulheres. Eu explicava, mas Deus quer a monogamia. Monogamia, um homem e uma mulher. Por mais que eu explicava a monogamia, eles entendiam monotonia. Não, não é monotonia. Não, não é monotonia, é monogamia. Então, esse lado, então, mesmo que tem culturas, ainda hoje, que são polígamas, mas o matrimônio não é dado. Em 6 anos lá, eu fiz só 3 casamentos. Só 3 casamentos, porque eles, o próprio homem, mesmo estando com a primeira, ele, na cabeça dele, essa aí é a primeira. Quando ele casou com ela, ele disse, essa é a artigo definido. Professor de português me ajudam a explicar a diferença entre um artigo definido e um indefinido. Essa aí é a minha mulher, ou seja, não terá mais outra. Quando nasceu a primeira filha, que você disse, essa é uma das minhas 4 filhas, então outras, né? Então, na igreja, ela condena a poligamia, não vai ter casamento para polígamos, também não vai ter casamento, por enquanto, não vai ter casamento para pessoas do mesmo sexo, que vai contra a lei natural. O texto que diz, né, o autor, né, Deus é o autor, Deus é o criador, e a Bíblia é taxativa. Então não cabe ao Papa, ao padre, dizer que agora, porque tem a moda, você falou moderno, que é a moda agora, que vai mudar. Não vamos condenar. Se alguém vai condenar, é Deus, não é o padre que vai julgar, vai condenar as pessoas. Porém, não podemos dar, por exemplo, o sacramento do matrimônio. Mas é bastante bem complexo esse, né? E que, quando a gente fala dos outros, é fácil. O problema é que hoje, cada vez mais, está chegando dentro da própria casa, né? Uma vez dizia, é guri ou menina? Eu vou torcer para ser guri ou que é menina? Hoje dizem, tomara que seja guri ou menina, né? Porque hoje em dia tem um... não sei. Isso é outra... Até a gente não pode nem falar, né? Se você falar, a gente pode ser interpretado mal, porque não sei o quê, preconceito. Não. Então, nesse assunto é bastante... Né? Tanto a questão religiosa como a questão cultural, a gente tem que ficar bem... Né? Então, pelo que diz a Bíblia, é assim. Né? Então, algo mais, queridos? Digam tudo. Perguntei. Não sei se era isso, sei que outras, porque a Cris me falou, né? Isso aí, você vai aparecendo perguntas, não sei que posso mais ajudá-los. Não é a minha praia, como eu digo, né? Que falar de casamento é uma coisa, viver o casamento é outra, né? Certamente vocês teriam tantos outros exemplos do dia a dia, dificuldades, alegrias, né? Com certeza o casamento proporciona tanto isso, né? Ver os filhos, os netos, vitórias, são formados, estão bem, mas também tem momentos difíceis, né? De doenças, de tristezas, mas é assim, né? Isso sempre é para todos. Foi assim no passado e continua sendo hoje e será sempre assim. Alegrias e tristezas, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te por todos os dias. E olha para ela e diz assim, você é a luz do meu rancho. Eu vou nas casas assim, eu vejo nas casas que tem aquelas fotos antigas, né, no dia do casamento, a foto bonita, né? Eu digo, meu Deus, quem quer isso aí? Isso é nós. Meu Deus, era vocês, que diferença. Virou numa tapera velha. Os anos vão mudando, mas a pessoa é a mesma. Então. E o bom de tudo é que o casal envelhece juntos, né? Se o marido diz, mas quando eu casei, tu era assim, assim, assim. E ela diz assim, e tu lembra como tu quer. Então, os dois envelhecem juntos. Graças a Deus que sejam assim. Né? Então, cada uns um pouquinho mais, um pouquinho menos, um engorda, outro... Mas, enfim. E a lei da gravidade vale para todos, né? Algo mais, senhores? It's enough?
luz do meu rancho. Padre Vanderlei, muito obrigado inicialmente. Quero vir aqui. Temos uma lembrança. Ai, vou ficar em pé. Michele. A Michelle, a nossa porta-voz. Eu gostei da Michelle porque ela me deixou eu em pânico. Então eu mandava mensagens e coisas assim, até um vídeo. Falei, mas não sei fazer vídeo. Daí eu falei, eu vou sair feio. Eu disse para ela. Ela disse, não, padre, você não vai sair feio, você vai entrar feio. Ela não faz milagre. Obrigado. Um mimo para o senhor. Mineio. Tchau. Que lindeza. Poligamia. Muito obrigada. Isso aqui é teu, né? Já tirou? Ah, sim. Leva pra casa. Muito bem, então. Muito obrigado. O senhor sente, depois vamos tomar um quentão. Deixa eu só desligar aqui.